cantando o hino 427, Mais Perto Quero Estar. E agora, para todos aqueles que puderem, vamos ajoelhar-nos para falar com Deus. Querido Pai, depois desta semana, Senhor, nos encontramos aqui contigo, Pai. E como acabávamos de cantar, Senhor, que o nosso desejo possa ser estarmos cada dia mais perto de Ti. Te pedimos, Senhor, que abençoes este sábado, Senhor, abençoes tudo o que vamos fazer, que possas derramar o Teu Santo Espírito sobre cada um de nós, Senhor, em especial sobre a Raquel, que vai dirigir esta lição, Senhor, que possamos realmente perceber a mensagem que Tu queres transmitir para cada um de nós. Abençoa também todos aqueles que aqui não podem estar, Senhor. É tudo aquilo que nós devemos pedir e agradecer em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia a todos. A reflexão que vos trago esta manhã, nestes breves minutos, é baseada em Lucas 12, onde mais uma vez encontramos Jesus a ensinar. E como de costume, Jesus está rodeado não só pelos discípulos, mas também por uma enormidade de pessoas. Ele tinha dito aos discípulos as cenas que iriam acontecer num futuro muito próximo, nas quais os próprios discípulos também tomariam parte. Deviam proclamar por toda a parte as verdades que ele tinha confiado. E por causa dele, eles seriam intimados a ir a tribunais, estariam perante juízes, perante reis, mas o Mestre prometeu-lhes uma coisa especial. Prometeu-lhes sabedoria. Sabedoria que ninguém poderia contradizer. Havia muitas pessoas também que gostariam de receber estas bênçãos de Jesus, mas para os seus próprios interesses, de uma forma egoísta. Eles ouviram esta promessa que tinha sido feita aos seus seguidores de que receberiam esta sabedoria para falar perante governadores e juízes. Não lhes concederia também poder para seu proveito material? Pensavam eles. E é aqui que eu queria que abrissem a Bíblia, em Lucas capítulo 12, nos versículos 13 a 15. Lucas
capítulo 12, nos versículos 13 a 15. E diz assim o relato. E disse-lhes um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Este homem que aborda Jesus pensa que o seu irmão o defraudou relativamente à herança. Era costume o primogênito receber uma bênção dobrada do seu pai e os restantes irmãos recebiam de uma forma repartida e igual a restante herança. A obtenção da herança era o tema que o absorvia. As verdades espirituais não impressionavam nem a sua mente, nem o seu coração. Por isso Jesus conta a seguinte parábola, e vamos ler agora Lucas 12, 16 a 21. E propôs-lhe uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Pela parábola do rico insensato, Cristo mostrou a loucura daqueles para quem o mundo é tudo. O rico estava perplexo, ele tinha tanta coisa, ele não sabia o que havia de fazer. Não pensou em Deus, não pensou naquele que lhe proporcionou ter aquilo tudo. Não pensou também que poderia ter sido um mordomo em distribuir as bênçãos que tinha pelos outros mais necessitados. Este homem viveu para si, planeou para si, escolheu o material em vez do espiritual. Há uma frase que diz: viver para si mesmo é morrer. O espírito de Satanás é obter, atrair para si mesmo. O espírito de Cristo é dar, sacrificar o eu em benefício dos outros. Mais uma vez em Lucas 12, 15, temos o conselho: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Termino também com o texto de 1 Coríntios 3,19, que diz: a sabedoria deste mundo é a loucura diante de Deus. Tomemos hoje boas decisões. O ganho que podemos estar erroneamente a procurar nesta terra pode ser perda. Este é o convite de Cristo, possamos buscá-lo somente a Ele. Amém. Chegamos ao momento importante da recapitulação da lição, mas antes de passarmos à recapitulação da lição, que será em que eu darei a palavra à Raquel Almeida, eu gostaria de fazer um apelo. A classe 3 e a classe 4 foram subdivididas noutra classe porque estavam muito extensas. Assim, será projetado o nome de todos os membros que irão pertencer à classe 3, 4 e 5, e se algum membro que não se estiver a sentir bem nessa classe que foi designada, poderia vir ter com a direção da Escola Sabatina, onde nós estaremos abertos a novas sugestões. Assim, eu vou ler os membros da classe 3. Joaquim Cândido Ferreira, Rubén Poças, Filomena Marinho, Virgílio Tavares, Irene Ramos, Maria Rosa Pinto, Quitéria Ferreira, Hélder, Pérsida, Pedro Pinto, Salvador Gomes, Maria de Sá, João de Sá, Manuela Moura, Manuel Martins, Sofia Carvalho, Aníbal Ramos e César Carvalho. Unidade de Ação número 4. Natália Souza, Filipe Mota, Manuel Silva, Fernanda Paiva, Hélder Lopes, Laura Lopes, José Carvalho, José Patela, Margarida Patela, Zulmira Guedes, Goretti Ferreira, João Maia Pinto, Diolinda Costa, Nelson Mário Oliveira, Leonor Oliveira e Maria da Conceição Jesus. A unidade de ação número 5, José Carlos Silva, Henrique Gonçalves, Conceição de Veza, Maria Luísa Santos, António Silva, Anabela Bastos, Eduardo Bastos, Maria de Lourdes Ribeiro, Maria da Graça Silva, Maria Emília Souza, Inês Moreira, Mário de Veza, Fernando Rocha, Maria da Conceição Moura, Albano Ferreira e Germana Oliveira.
Então passaremos então agora para o momento da ação. Sabemos muito bem que ao longo deste trimestre iremos falar sobre a família e nesta semana recapitulamos os ritmos da vida, a grande importância das modificações da vida ao longo no nosso dia. A todos uma boa lição. Bom dia, irmãos. É sempre um misto de, não posso dizer de sentimentos, porque não são sentimentos, mas é sim um misto que se sente aqui no peito. Por um lado, o privilégio de podermos juntos relembrar aquilo que fomos estudando ao longo da semana. Por outro lado, a grande responsabilidade, o peso da responsabilidade que é moderar esse relembrar. E que Deus nos ajude, que Deus me ajude também a recapitular então este tema que nós fomos estudando ao longo desta semana. Nós vimos do estudo de todo um trimestre de um livro que para alguns acredito que ainda não será simples. Para muitos de nós ainda não dominamos todos os aspectos, todos os simbolismos do livro do Apocalipse. Acredito que já estamos mais à vontade, mas ainda há ali alguns pormenores que certamente nós ainda não dominamos. Vimos num livro que cristãos existem, que não no nosso meio, graças a Deus, mas que não entendem o que é isto do livro do Apocalipse. Alguns nem tentam entender, nem tentam estudar, porque isso é para outros que entendem mais. E desse tema, que pode parecer um bocadinho mais para alguém que cave mais fundo a palavra de Deus, vimos para um tema como a família, onde parece-nos um tema mais simples. Parece-nos um tema mais simples pelo simples facto de que todos nós pertencemos a uma família. Pode ser uma família numerosa, pode ser uma família de apenas um ou dois, mas todos nós pertencemos a uma família. É verdade que também é verdade que alguns são sós, né? Estão completamente, porque foram perdendo os seus pais, alguns que não tiveram a possibilidade de continuar uma família, mas mesmo esses, irmãos, mesmo esses, podendo estar sós nesta terra, biologicamente falando, mesmo esses, encontram uma família no seu grupo de amigos. Encontram 2 ou 3 dos quais eles dizem, estes são minha família, mesmo não tendo o mesmo tipo de sangue a correr. Todos nós sabemos, irmãos, não é preciso sermos cristãos para percebermos isto, que a família é muito atacada por diversos aspectos. Para nós cristãos sabemos que é o inimigo que ataca a família e é um ataque feito de uma maneira implacável. Satanás não poupa esforços para atacar a família, porque Satanás sabe que a base da sociedade é a família, a base da igreja é a família. E se assim for, se ele conseguir atacar as famílias, ele consegue atacar a sociedade, atacar a igreja. Então, por isso, irmãos, é importante nós olharmos para este trimestre, não com o sentido de, eu sei tudo isto, já não preciso de estudar, eu sou o patriarca de uma grande família, eu domino todos estes aspectos, mas que possamos olhar para este trimestre, para este estudo, com a humildade, com a vontade de apreender mais aquilo que o Senhor quer para nós, enquanto famílias de Deus, enquanto famílias cristãs, enquanto filhos e filhas de Deus, dessa grande família de filhos de Deus. Para aqueles que possam estar um bocadinho mais distraídos, e eu própria tomei conhecimento disto através da pastora Milu, quando ela dizia que, nos comentários que a própria União acerca da lição promove, a pastora Milu dizia que este ano comemora-se o 100º aniversário dos Ministérios da Família na Conferência Geral.
Não é uma coisa moderna, é algo que a própria Conferência Geral, a nossa Igreja se preocupa realmente. E, irmãos, viver na mesma casa não implica ter um lar. Ernestine Heinck definiu o lar da seguinte forma. Eu achei muito curioso, por isso eu quis partilhar convosco. Lar, um teto para abrigar-nos da chuva, 4 paredes para proteger-nos do vento, soalho para manter-nos longe do frio. Sim, mas é muito mais do que isto. Lar é o choro de um bebê, a canção da mãe, a força do pai. É o calor de corações que se amam, a luz de olhos felizes, a bondade, a lealdade e o companheirismo. O lar é a primeira escola e a primeira igreja das crianças, onde aprendem o que é correto, o que é bom e o que é amável. É para onde as crianças vão quando querem conforto, quando estão feridas ou doentes. Lar é onde a alegria é partilhada e a tristeza é suavizada, onde o pai e a mãe são respeitados e amados e as crianças são queridas. É o lugar em que o mais simples dos alimentos é suficientemente bom para os reis, visto que foi ganho com trabalho. É onde o dinheiro não é tão importante quanto o amor e a bondade. É onde até a chaleira canta de felicidade. Isto é um lar. E é este o propósito que o Senhor tem para as nossas famílias. Nós, há bocadinho a Mónica já dizia que íamos relembrar o tema da lição desta semana, os ritmos da vida. Eu pus ali alguns sinónimos, porque acho que na minha mente ajudaram-me a entender a lição. Os ciclos ou as fases da vida. E facilmente, irmãos, nós acompanhamos o ciclo da lua. Aqueles que percebem da agricultura e entendem estas fases muito bem. Desde a lua nova, passa pelo seu crescimento até à lua cheia, lá no auge, a lua cheia onde muitos de nós, os amantes da fotografia, gostam de fixar este momento através da fotografia, e depois a lua segue realmente todo o seu ciclo e volta novamente a fazer o ciclo da sua natureza. Também facilmente nós nos lembramos do ciclo da água. Todos nós estudamos o ciclo da água, desde a evaporação até passa por todo, até voltar a cair como chuva, volta a entrar na terra, volta a evaporar. É um ciclo natural da água. E também nós, irmãos, como seres humanos, também nós passamos, às vezes nós não dizemos ciclos, mas dizemos com muita facilidade, estamos a passar uma fase. Às vezes dizemos, esta fase não é muito boa. Ou então dizemos, graças a Deus, estou a viver uma fase muito boa da minha vida. A nossa vida, como seres humanos, tem diversas fases. Algumas que são biológicas, que nós percebemos claramente, desde que um bebê nasce, vai passando pelas diferentes fases, e nós vamos ver isso um bocadinho mais à frente, até chegar à idade adulta e depois a uma idade mais madura, até atingir a velhice, até atingir... Sabem, irmãos, eu quando digo velhice, não estou a dizer o velho. Nós dizemos, aquilo está velho de coisas. Está velho, é imprestável, não serve para nada. Se calhar está na hora de nos desfazermos daquela coisa. E aí podemos dizer o velho, neste sentido. Mas quando eu digo velho de pessoas, não é com este sentido pejorativo. Está bem? É com carinho, é de alguma forma reconhecendo a experiência que cada um desses que já chegaram a essa experiência de vida depois podem transmitir a nós mais novos. E é neste ritmo de vida, irmãos. Eu não vou perguntar, mas se eu perguntasse como é o vosso ritmo de vida, especialmente para aqueles que ainda trabalham, como é que é? É calmo? É um ritmo de vida calmo. Nós levantamos assim lá para as 10, depois vamos trabalhar lá para as 11, porque aí sim já estamos bem acordadinhos. É isto que acontece? Não, irmãos. Mesmo aqueles que já estão aposentados. Eu olho para os aposentados que têm em casa e eles têm tudo menos uma vida parada. Ora é levar os netos, ora é ir buscar os netos, ora é ir fazer o almoço a tempo, ora é ir para o campo, ora é ir fazer isto, ora é ir fazer aquilo, depois eles têm que ir fazer mais não sei o quê. Irmãos, e todos nós, desde as crianças
que não têm quase tempo para brincar, até aos adultos mesmo que aposentados, todos nós temos vidas ainda muito frenéticas. Podem ser ritmos diferentes, mas todos temos muita vida. E é neste frenesim que Deus nos lembra, através das palavras do sábio Salomão. É neste frenesim que Deus nos diz: existe um tempo próprio, um tempo designado para tudo. Há uma época para cada coisa debaixo do céu. Um tempo para nascer, um tempo para morrer. Um tempo para plantar e um tempo para colher o que se semeou. Um tempo para matar e um tempo para curar as feridas. Um tempo para destruir o outro, um tempo para destruir e outro para reconstruir. Um tempo para chorar e um tempo para rir. Um tempo para se lamentar e outro para dançar de alegria. Um tempo para espalhar pedras, um tempo para ajuntar. Um tempo para abraçar e um tempo para afastar quem se chega a nós. Um tempo para andar à procura e outro para perder. Um tempo para armazenar e um para distribuir. Um tempo para rasgar e outro para coser. Um tempo para estar calado e outro tempo para falar. Um tempo para amar, um tempo para odiar. Um tempo para a guerra e um tempo para a paz. Neste frenesim que é a minha e que é a vossa vida, Deus diz-nos: há um tempo para tudo. Há um tempo designado para todas as atividades que tu tens para fazer, para todos os propósitos da tua vida. Irmãos, e é nesta corrida de tempo que eu queria que nós fizéssemos um exercício. Eu não quero que partilhem comigo, mas eu quero que façam este exercício que eu própria também já fiz. Nesta correria que é a nossa vida, vocês ali na tela não conseguem muito bem ver aquela imagem, mas aquela imagem é, vê-se um comboio ao fundo e vê-se uma série de trilhos, de carris, que nós sabemos que têm que ser alavancados para passar ou não passar o comboio, para que o comboio possa seguir o seu rumo. E neste exercício que eu queria que nós fizéssemos, é que destas áreas todas, nós pudéssemos escolher aquelas três que para nós são a prioridade. Lazer, carreira, educação, amigos, família, espiritualidade, saúde e dinheiro. Queria que fizessem rapidamente este exercício. O que é que para vós é o mais importante? O que é prioridade? É isto mesmo, irmãos. Antigamente, quando a palavra prioridade surgiu como sendo a coisa mais importante, como sendo aquilo que eu tenho que fazer mesmo, aquilo que não pode ser adiado. Isto é uma prioridade. E depois, com o frenesim da vida e com as exigências do trabalho, nós de uma prioridade passamos para aí a ter 10 ao longo do dia. E baralhamos-nos de tal forma que não conseguimos, se calhar, fazer aquilo que realmente era prioritário. Durante anos, quando a empresa onde eu trabalho tinha uma outra gestão, durante anos, na parede do meu gabinete, tínhamos um ciclo, lá está, até nas empresas nós vivemos com ciclos. Tínhamos um ciclo de diferentes fases de trabalho e dizia assim por cima: se é urgente, é porque quando foi importante, não foi feito. É ou não é verdade isto? As urgências surgem porque na altura, não estou a falar das urgências médicas, mas as urgências do nosso dia-a-dia acontecem quando aquilo que para nós era importante não foi feito no momento certo. Então, irmãos, com as diferentes áreas da nossa vida, se alguma área da nossa vida é urgente, é porque quando nós tínhamos tempo para lhe dar a importância de vida, não demos. E quando nós olhamos para ali, como é que fazemos a nossa prioridade? Será que as primeiras 3 áreas que escolheram para a vossa vida refletem realmente o grau de importância que lhe damos, que cada um de vós lhe dá? Ou não? É que às vezes, irmãos, quando nós somos confrontados com este tipo de exercício, nós fazemos uma lista que é ideal, mas que é teórica. Porque depois, no dia-a-dia, quando nós vamos pôr em prática essa lista, de alguma forma há ali alguns atropelamentos e a coisa não se dá conforme o ideal e conforme nós teoricamente sabemos que é preciso fazer. E teoricamente é muito fácil eu olhar para ali e perceber
que na minha vida a minha prioridade tem que ser espiritualidade e depois família. Teoricamente isto para mim é claro. Na prática, será que eu consigo? Fizemos este exercício com a idade que cada um de nós tem. Mas vamos imaginar que nós estamos no fim da nossa vida, irmãos. Já estamos ali com a nossa esperança de vida já a findar. A nossa lista, a nossa prioridade mantém-se a mesma? Irmãos, quantos de nós corremos feitos doidos porque temos que fazer isto, temos a nossa carreira, temos o nosso patrão, temos que ganhar mais dinheiro para a educação dos nossos filhos, porque nós queremos meter naquela escola que é reconhecida como sendo a melhor, nós queremos dar tudo de melhor aos nossos filhos e andamos e corremos e fazemos. E depois, quando chegamos àquela linha final da vida e dizemos, se fosse agora eu fazia tudo diferente. Se fosse agora eu não tinha corrido tanto. Minha avó dizia muitas vezes, eu só queria saber aquilo que sei hoje e ter 20 anos. E isto acaba por acontecer um bocadinho com todos nós, não é? Queríamos a experiência. Porquê que os netos hoje, irmãos, têm o privilégio que nós como filhos muitas vezes não tivemos? Porque os avós já têm mais tempo. Já as correrias da vida já foram ficando um bocadinho mais lentas. Então, irmãos, porquê que isto é importante? Parece que isto não tem nada a ver com a lição. Nós falamos dos ciclos da vida, especialmente na família. Então é importante, irmãos, pautarmos a nossa vida de forma a que tenha eu 45 anos ou esteja eu com 90 ou com 100, que a gente nunca sabe quando é que está o final da vida, não é? Pode ser hoje para mim, a gente não sabe. Mas que cada um de nós possa realmente olhar para a sua vida e pensar, não, Senhor, ajuda-me a fazer as prioridades certas, porque a minha família depende realmente das prioridades que eu tomo. E quando eu olho para aqui, irmãos, e quando eu tenho que priorizar, facilmente vem à minha mente aquele texto que diz, escolhei primeiro o reino de Deus. Até há uma música, que é para ver se entra com mais facilidade na nossa mente. Escolhei primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Escolhei primeiro a espiritualidade, escolhei primeiro a família e todas as outras coisas, o lazer, os amigos, a educação, a saúde, o dinheiro, tudo isso vai acontecer. Por isso, nós encontramos este conselho. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios. Fazendo o quê como sábios, irmãos? Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Irmãos, Ellen White diz-nos claramente, no livro, nas meditações matinais, olhando para o alto, na página 285, ela diz claramente que nós somos advertidos a remir o tempo. Como é que nós podemos remir o tempo, irmãos? Andamos com o relógio para trás? Aproveitamos a mudança da hora, agora quando vier o inverno vamos voltar 1 hora atrás, ganhamos ali mais 1 horita? O que é remir o tempo, irmãos? Quando nós temos no cemitério uma campa que está nos lugares comuns, digamos assim, que não é um jazigo de família, o que é que acontece de X em X anos? A família tem que ir, se quiser, tem que ir remir aquele espaço onde está o seu ente querido. Tem que resgatar aquele tempo, aquele espaço como sendo seu. Tem que pagar para isso. E remir o tempo é exatamente isso. É resgatar o tempo, é aproveitá-lo da melhor forma. Ellen White diz assim, não podemos fazer voltar atrás nem sequer um momento só. A única maneira, irmãos, é por isso que é muito fácil nós pegarmos nos textos de Ellen White. Assim vocês não têm a desculpa de dizer, porque a Raquel disse e faz outra coisa. A Ellen White é que está a dizer. A única maneira de podermos remir o nosso tempo é utilizar o melhor possível o tempo que nos resta. O nosso tempo de vida é precioso e toda a ação devia ser ponderada. E ela termina desta forma. Este tempo que nós precisamos de remir, de aproveitar da melhor forma, este tempo foi-nos confiado para que pudéssemos realizar uma obra que será reconhecida pelo Senhor como boa. Então o Senhor dá-nos o tempo
para nós aproveitarmos da melhor forma, para fazermos as obras que Ele irá reconhecer como boas. Não é apenas, irmãos, para vivermos o tempo a nosso belo prazer. E na Bíblia, a primeira palavra que aparece é no princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. E este no princípio mostra e aponta para a existência antes, começa para a existência antes da própria terra, da existência da própria terra. A terra passa de uma forma que era, de uma coisa que era sem forma e vazia, para um lugar habitável, cheio de criaturas, cheio de vida diferentes e com o jardim do Éden para a obra-prima que o Senhor estava a preparar-se para fazer, a humanidade. E nada, irmãos, nada do que Deus fez na criação foi feito ao acaso. Nada. Nós às vezes podemos ter esta dificuldade de entender, mas Deus não fez nada ao acaso. Tudo foi intencional. Primeiro a luz, depois o céu atmosférico, Deus separou as águas de cima das águas de baixo, depois fez a separação das águas de água e terra, formando assim os oceanos e os continentes. Depois surgiu a flora, as ervas, as árvores frutíferas. No quarto dia surgiu o sol, a lua e as estrelas. E agora que as condições para a vida estão criadas, agora já há condições para que a vida possa surgir. Então, Deus, pela sua palavra, disse: hajam os peixes no mar, as aves nos céus. Depois criou os animais terrestres, irmãos. E quando tudo isto está feito, como a cereja em cima do bolo, como nós dizemos, a obra-prima de Deus, Deus faz a humanidade. E quando Deus olha para trás, quando Deus olha para tudo aquilo que Ele tinha feito, Ele diz que era tudo muito bom. Tudo com ordem, tudo seguindo um plano. Quando nós, irmãos, nos lembramos do tempo depois do dilúvio, como é que foi as coisas? Foram feitas todas assim, a terra estava um caos, estava tudo destruído, e foi assim, cada um foi-se desenrascando, a família de Noé foi fazendo aqui e ali, tentando fazer o melhor que podiam. O que é que nós encontramos? Depois de Deus poder recriar todas as coisas, prevalece a ordem. Enquanto a terra durar, sementeira e cega. Encontramos este texto em Gênesis 8, 22. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. O que é que isto nos faz pensar, irmãos? Sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Há ou não há aqui uma ordem nisto? Continua a haver ordem. Deus é um Deus de ordem. Mesmo, irmãos, na nova terra, a ordem continuará a existir. Desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até ao outro, nós iremos à adoração ao Senhor. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de ordem porque este é realmente o reflexo do seu caráter. Ellen White diz-nos o seguinte, no livro Maior Discurso de Cristo. Ele diz: a mão de Deus, guia os planetas e conserva-os em posição na sua bem ordenada marcha através dos céus. É por meio do seu poder que verão e inverno, sementeira e cega, dia e noite se seguem em sucessão regular. Todas as boas coisas que possuímos, todo o raio de sol e toda a chuva, todo o bocado de pão, todo o momento de vida, é um dom de amor. É um dom de amor. Então, irmãos, por aqui nós podemos perceber que tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, toda a natureza está sob a mão de Deus. Fazendo um parênteses aqui, irmãos, isto mostra-nos, ou relembra-nos, que não faz sentido nenhum nós adorarmos alguns aspectos da natureza. Não faz sentido nós adorarmos o sol, não faz sentido nós adorarmos as vacas. Porquê? Porque tudo isso tem a mão de Deus. É a mão de Deus que está realmente a orientar e a fazer seguir todo o seu ciclo normal. Nós encontramos estes ciclos na natureza. Mas, irmãos, nós olhamos para a nossa vida e percebemos que apesar de
Eu não sei se há alguém que quer falar. Ah, ok. É que eu não tinha percebido, eu peço desculpa, porque o Menezes estava ali a fazer-me sinais com o microfone, mas eu pensei que ele só me estava a dizer, há microfones, mas afinal não, há mesmo alguém que quer falar. Diga, irmão Albano. Peço desculpa. Apenas uma palavrinha sobre a outra parte, que eu sei que a irmã já não vai lá outra vez, sobre a primeira parte que falou. E nessa primeira parte, eu queria dizer duas coisas muito simples. Nessa distribuição do tempo que a família faz, eu tenho muito receio de que o Senhor fica com o resto do que sobra do nosso dia, quando já estávamos mais para lá do que para cá. Eu vou descobrir uma coisa, mas não tenho vergonha de dizer. Eu passei um período na minha vida que, na hora que eu escolhia para estudar as lições da Escola Sabatina, estudar a Bíblia, vários livros, eu hoje, se eu fosse contar-te, ficava envergonhado. Porquê? Porque era o resto que sobrava que eu dava ao Senhor. E eu queria fazer um apelo muito forte. Irmãos, Deus tem direito ao melhor da nossa vida. E ao melhor tempo que nós achamos que temos, deve ser dado ao Senhor para estudar, para estar com Ele, para louvar o seu santo nome. Esta é uma recomendação muito importante, porque eu já me estava a perceber que ela ia ficar para trás. Mas é muito importante isto. Por isso é que eu dizia há bocadinho o quão importante é nós fazer a prioridade certa. Se fizermos a prioridade certa, começando pela espiritualidade, todo o resto irá acontecer. E aí, irmão Albano, se escolhermos a espiritualidade como sendo a prioridade da nossa vida, Deus não vai ficar com o resto, Deus vai ficar com o melhor, Deus vai ficar com o essencial, com o mais importante. Nós, quando olhamos para a nossa vida, irmãos, nós facilmente percebemos os ciclos da vida. Em cada fase da vida há desafios, há alegrias, há vitórias, mas o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos os corações sábios. Fazendo ligação àquilo que o irmão Albano disse, para alcançarmos corações sábios, temos que ter uma ligação com quem fez o nosso coração, com quem quer refletir realmente o seu caráter em nós. Precisamos de viver a nossa vida de forma a atingirmos corações sábios, porque é isso que nós vamos levar um dia para a eternidade. Irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida, nós, cada vez mais, nós ouvimos, quando perdemos alguém com 90 anos, com 90 e muitos, nós dizemos: mas ainda era novo. Porquê, irmãos? Porque é nosso? Porque ainda tinha qualidade de vida, muitos, graças a Deus. E mesmo 100 anos ou 100 e muitos, é muito breve para tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E por isso é que nós precisamos de aproveitar bem o tempo, porque passa muito rapidamente. Eu gosto muito desta imagem, irmãos. Vemos ali, imagino eu, um neto. Aqueles que têm netos, se calhar, revêem-se muito bem nisto, ou imaginam-se muito bem a fazer esta atividade. E vemos ali um avô já com uma idadezinha considerável. Ali estão os dois no mesmo percurso. Ele leva um carrinho que ajuda na sua mobilidade e o neto ainda está a dar os primeiros passos. Mas a glória do jovem é a sua força e a beleza dos velhos são as suas cãs. Irmãos, neste ciclo que é a nossa vida, nós não vivemos estanques. Ora são os jovens, ora são os de meia idade, ora são os mais velhos. Não, irmãos, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de aprender uns com os outros. Nós precisamos de olhar para os mais novos e vermos neles alguém que ainda tenha a aprender connosco, mas olharmos para os mais crescidos, irmãos. Eu estou nessa idade, não é? Eu já posso olhar para os mais novos e posso olhar para os mais velhos. Irmãos, eu devo dizer-vos, e eu já tenho dito isto a alguns irmãos desta igreja, que já têm os seus cabelos brancos, que se calhar têm o dobro da minha idade, mas é inspirador olhar para esses irmãos e perceber o quão fiéis eles são, o quão eu tenho a aprender com eles nesta caminhada que é realmente
a nossa espiritualidade. Irmãos, e deixem-me dizer isto. E esta é uma frase de Ellen White que eu queria bem destacar. Seja qual for a fase da vida que estejamos a viver, é privilégio do cristão, ou seja, é privilégio nosso, ligar-se à fonte de luz e, mediante essa viva ligação, tornar-se a luz do mundo. Nós não conseguimos fazer nada, nem termos famílias felizes, nem termos famílias cristãs no verdadeiro sentido, se não estivermos ligados a Deus. Nós temos que avançar, eu já vejo aqui a direção da escola sabatina, isto é pressão psicológica, mas nós conhecemos o caso de Jó. Jó tinha tudo, de repente, de um dia para o outro, perdeu tudo, de um dia para o outro, estou a ser literal, perdeu tudo, e o inesperado aconteceu na vida de Jó. E quando Jó é desafiado a amaldiçoar Deus e a desistir dessa caminhada com o Senhor, o que é que ele diz? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda a minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo e os meus olhos e não outros o contemplarão. Irmãos, é muito fácil para nós percebermos que o inesperado pode acontecer por um desafio, por uma dificuldade, por uma doença que surge, por alguém que nos atraiçoa. Mas o inesperado e a tentação também pode vir pelas recompensas nesta terra. Lembremos-nos do exemplo de José. José, quando foi considerado a primeira figura do Egito, também ele viveu ali situações inesperadas. Ele vivia uma posição de alta honra, contudo, assediado de dificuldades e perigos inesperados. Irmãos, e ninguém pode, estou a usar palavras de Ellen White, ninguém pode ficar a uma elevada altura isento de perigo. E há esta imagem que eu gostei muito, que ela nos faz pensar. Assim como a tempestade deixa ilesa a humilde flor do vale, ao mesmo tempo em que desarraiga a majestosa árvore do cimo da montanha, assim aqueles que têm mantido a sua integridade na vida humilde podem ser arrastados ao abismo pelas tentações que assaltam o êxito e as honras humanas. Irmãos, então, o que nós temos a aprender é, nós podemos viver momentos inesperados quando perdemos tudo, quando as dificuldades surgem umas atrás das outras, mas também podemos viver situações de inesperado e que podem fazer abanar a nossa fé, podem fazer-nos afastar de Deus quando nós atingimos alguma posição de destaque na sociedade. Ou seja, desde a dificuldade até à honra reconhecida que este mundo nos pode dar, só nos manteremos em pé na dependência de Deus. E as nossas famílias, irmãos, não são diferentes das famílias que vivem ao nosso lado. A única diferença que existe é termos Deus ou não a habitar connosco nessa mesma família. Quando nós pensamos em transições, irmãos, nós lembramos de Saulo. Quando Saulo era um perseguidor extremado, zeloso, quando ele tem aquele encontro com Jesus a caminho do Damasco, eles travam um diálogo. E eu abreviei este diálogo, e quando o Senhor diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz, mas quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus identifica-se com aqueles que vivem as perseguições pelo seu nome. E então Saulo pergunta, mas Senhor, o que é que queres que eu faça? Levanta-te, entra na cidade e lá te direi o que te convém fazer. Eu acho muito curioso, irmãos, porque quando Deus muda o plano da nossa vida, Deus não nos deixa no meio da estrada, sem saber para onde ir. Deus não nos deixa pela nossa própria orientação. Ele tem um encontro connosco, nós ficamos completamente desorientados, tal como Saulo, não sabemos agora o que fazer da vida. E Deus diz-nos, não te preocupes, vai até à rua direita, que lá eu te direi o que tens que fazer. E é isto que o Senhor faz connosco. Irmãos, e é muito fácil nós percebermos e desorientar-nos neste encontro com o Senhor, porque nós estamos habituados, e por isso é que eu admiro tanto aqueles que conhecem Jesus já numa fase adulta, que nunca conheceram noutra altura, em que já têm amigos, família, trabalho, e depois que têm um encontro com o Senhor, ficam completamente desorientados, e agora o que é que eu vou fazer, Senhor? Agora, como é que eu vou agora orientar a minha vida? E o Senhor diz, não te preocupes, vai até à rua direita, que lá eu vou-te dizer o que tu tens que fazer.
Então, irmãos, quando nós temos um encontro com o Senhor, nós não podemos ficar igual àquilo que éramos antes. E não podemos dizer, mas eu sou assim. Eu sempre fui assim. E estamos na igreja há 20 anos e continuamos assim. Então, irmãos, que encontro foi esse? Que transição, que mudança foi essa que Deus quer fazer na nossa vida e que nós não permitimos? Nós temos que permitir estas mudanças. Tendo por certo isto, irmãos, aquele que em vós e que em mim começou a boa obra, aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. É Jesus, é Deus que faz a obra em nós. É Deus que faz as mudanças em nós. Mas Deus não força. Deus é demasiado educado para forçar. E se Ele quer, se Ele me pede para eu abrir a porta da minha vida e eu não abro, Deus não vai forçar. E se Ele quer mudar isto e aquilo e eu não permito, o Senhor não me vai obrigar. Mas todas as mudanças que ocorrerem, todas as transições, não é por nós, mas é a obra que nós permitimos que Ele faça na nossa vida. Eu quero terminar, porque eu tenho que terminar, com as interações. Para focarmos todos os aspectos da vida, irmão, todos os aspectos da lição. Interações. Interagir ou interação não é o mesmo que interatividade. Eu estou a olhar ali para a Raquel como professora de português, corrige-me se eu estiver errada. Interação é a ação mútua ou partilhada entre duas ou mais pessoas. É a comunicação entre pessoas que convivem umas com as outras, é o diálogo, é a partilha, é o contacto. Isto é interação. Interatividade é o relacionamento de pessoas sempre através de alguma tecnologia, que é aquilo que todos nós sabemos fazer muito bem. Atrás de um iPad, de um telemóvel, de um computador, vamos fazendo assim umas coisas, vamos pondo uns likes não sei aonde, vamos comentando mais não sei o quê. Isto, aquilo que eu faço, parece que estou em contacto com o mundo através do meu telefone, ou do meu telemóvel, ou através do meu iPad, ou através do meu computador. Isto é interatividade. E o que o Senhor quer é que nós possamos interagir. Não intervir. Não é só dizer qualquer coisa, mas é fazermos parte da vida uns dos outros. Sabem como aqueles casais que convivem tanto um com o outro que se tornam semelhantes? É isto que o Senhor quer fazer em nós. E Ele diz, nas nossas relações, uns com os outros. Porque isto onde há homens há problemas, não é, irmãos? Quando eu digo homens, humanidade. Então o Senhor aconselha-nos, nessa interação uns com os outros, Ele diz-nos, irai-vos e não pequeis. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros. Sabem, irmãos, é que às vezes é difícil nós suportarmos uns aos outros na nossa própria família. Pois é. Aí é que a coisa se começa a complicar. Eu gosto muito deste texto de Salmos, que diz, ponham-se diante do Senhor com toda a reverência e não pequem contra Ele. Meditem seriamente e em silêncio na intimidade da vossa cama. Porquê que isto tem a ver com família, irmãos? Porque há situações, há interações de uns com os outros que nos parecem tão duras, que nos parecem tão difíceis, que só no silêncio da nossa mente, só na meditação com o Senhor, é que nós podemos realmente resolver aquela questão de interação um com o outro. Se calhar só nessa intimidade com o Senhor é que nós vamos conseguir perdoar, é que nós vamos conseguir estar com o outro sem nos irarmos. É sempre na dependência de Deus. Vou terminar com este texto, que diz, é tempo para todos se lançarem à obra, sem se deter para medir exatamente a parte do erro que cabe ao outro, mas cada qual sondando o próprio coração, confessando os seus próprios erros, deixando os irmãos nas mãos do Senhor. Cada qual só tem que responder pelos seus próprios erros. E enquanto tão estritamente cuide de tirar o joio do quintal dos seus irmãos, o mato peçonhento está crescendo, forte e luxuriante no seu quintal. Labutem todos, diz Ellen White. Labutem todos. Ou melhor, diz Deus, através de Ellen White. Labutem todos para guardar o caráter e possuir um espírito feliz, prazenteiro e paciente no lar. E tudo estará bem. E esta é a minha oração para a minha
família, para o meu lar, para o lar de cada um de vós, que nós possamos realmente ter um lar com um espírito feliz, paciente e um lar que teme ao Senhor. E quando Jesus voltar, irmãos, que nós como famílias possamos estar preparados para esse encontro com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Salvador é conhecida em todo o Brasil por ter uma cultura florescente e singular. Conta com a quarta maior população do Brasil, com quase 3 milhões de pessoas. A Igreja Adventista tem vivido um crescimento significativo, com igrejas espalhadas por toda a cidade. Apesar da forte presença adventista, ainda há áreas da cidade onde não conseguimos entrar. A Missão Global trabalha para identificar áreas sem presença adventista e estabelecer ali novas congregações.
O bairro de Josenildo é uma dessas áreas. Ele era conhecido por ser um bêbado incomodativo e os seus maus hábitos transtornavam a sua família e toda a comunidade. Arivaldo, um adventista, vivia por perto e quando ia a caminho do trabalho encontrava várias vezes o Josenildo. Arivaldo sabia que ele andava à procura de trabalho, por isso ofereceu-lhe um trabalho na construção, construindo igrejas. Não demorou muito tempo para que os dois se tornassem amigos. Arivaldo tratava-o com respeito, o que levou Josenildo a pensar na razão por que ele era sempre tão amável. Com o passar do tempo, Arivaldo perguntou-lhe se ele estaria interessado em estudos bíblicos e os dois começaram a ler juntos a Bíblia. Antes de ter Jesus, não tinha felicidade. E quando eu conheci Jesus, minha vida foi transformada. E hoje, por glória de Deus, eu sou feliz. E minha família também é transformada. Josenildo batizou-se e mudou para melhor. Até os vizinhos repararam na sua transformação. Quando a música, habitualmente alta, um dia parou, todos se perguntaram se ele estaria bem. Quando foram saber dele, viram que Josenildo era um homem transformado. Falou amavelmente com eles e tratou-os com respeito. E eles quiseram saber o que tinha provocado aquelas mudanças na sua vida. Josenildo aproveitou esta oportunidade para ministrar aos seus vizinhos. Todas as sextas-feiras à noite, eles reúnem-se na sua sala de estar e conversam sobre a semana. Aqui partilham as suas preocupações, os pedidos e louvores. Josenildo leva-os até à Bíblia, mostrando-lhes um Criador que se interessa profundamente por eles. Até há uma atividade para as crianças, liderada pela filha de Josenildo no hall de entrada. Este grupo tem criado laços e, como resultado, 10 pessoas já se batizaram no último ano e mais estão a estudar para se batizarem. Pequenos grupos como este são o âmago da implementação de igrejas em Salvador. Os pequenos grupos evoluem para congregações e estas congregações dividem-se em mais pequenos grupos que se espalham por toda a cidade. Há quase 5 anos, a liderança da Igreja em Salvador, no estado da Bahia, tinha o ambicioso projeto de construir 1000 igrejas em 5 anos. Eles conseguiram atingir esse objetivo e a última igreja está a ser construída no lugar onde uma nova congregação irá prestar culto em breve. O objetivo de construir 1000 igrejas por todo o estado não é apenas para servir o propósito de ter novos edifícios. Estes representam congregações de crentes que estão sempre em crescimento e que, tal como o Josenildo, foram transformados por Jesus. Jesus é bom. Jesus transforma. Como Ele transformou a minha vida, Ele transforma a vida de qualquer outro. Sejam quais forem as dificuldades que alguém esteja a enfrentar, Jesus tem o poder de transformar a vida delas. E mais vidas são impactadas à medida que novas igrejas são implementadas em todo o mundo. Este trimestre, uma parte da oferta do 13º sábado ajudará a construir uma igreja e um centro urbano de influência em Salvador, onde Nilda vive. Ajudará também outro projeto no Brasil e 2 projetos no Peru, no território da Divisão Sul-Americana. Queremos agradecer à Raquel por nos ter ajudado a recapitular a lição, ao José e à Ana por os momentos especiais que nos trouxeram e levaram o nosso espírito na comunhão até Deus. E sobre a mesa das ofertas temos 20 euros para a ATRA. Na semana passada não foi mencionada uma oferta de aniversário, porque foi entregue já depois de ter feito o pedido de termos mencionado as ofertas. Que Deus possa abençoar os seus doadores. Nós temos a agradecer a Deus as muitas bênçãos que Ele derrama na nossa vida, pela família que Ele deu a cada um de nós e como nós víamos no último missionário, porque quando nós nos entregamos a Deus, Ele pode realmente mudar a nossa vida. O hino que vamos terminar esta escola sabatina é o hino 477, Canção da Vida, 477.
Bondoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por podermos estar aqui. Louvamos o teu nome, Senhor, porque tu és Criador e Recriador de todas as coisas. E, Senhor, louvamos o teu nome, porque tu criaste a família original no Éden, Senhor. Mas louvamos igualmente o teu nome, Senhor, porque queres recriar na família de cada um de nós um lar que se assemelhe ao lar que tu sonhaste, ao lar de excelência que tu tens para cada um. Ó Senhor, ajuda-nos nesta nossa dificuldade. Controla, Senhor, o nosso temperamento, as nossas vontades, os nossos desejos. Controla, Senhor, a nossa mente e o nosso coração, de forma a que possamos, Senhor, ter lares semelhantes ao teu caráter. Abençoa grandemente, Senhor, as famílias desta igreja, desde o mais novo ao mais crescido, desde a família unipessoal à família muito numerosa, Senhor, que cada um de nós possa ter-te como o seu Salvador pessoal. Te pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém.